Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus também nessa noite, pelo Senhor ter me chamado na sua graça e me oferece a coroa da vida eterna se eu for fiel até o fim. Agradeço a Deus de ter nascido num lar de pais crentes. Já se completou 58 anos que Deus me chamou nessa graça. Irmãos, agradeço a Deus que eu estava aqui na comunhão, lembrei de uma obra, sinto de contar para a Irmandade. Isso faz uns 40 anos atrás, morava na cidade de Matão, perto de Araraquara, e foi um irmão de São Paulo, com a sua esposa e seu filhinho, fazer uma visita para nós, estava de férias, e foi ali passar uns dias com nós, ficou 15 dias, todo dia nós congregava, todo dia nós fazia visita, mas teve um dia que ele estava sentado na cama de manhã, preocupado, e eu perguntei para ele, o que foi que houve? Ele falou, eu tive uma revelação, eu vi um casal de japonês parado na graça. Você não conhece nenhum casal de japonês nessa cidade? Eu falei, não, nessa cidade não tem casal de japoneses. Mas aqueles dias nós congregando em Araraquara, depois do culto nós fomos fazer uma visita, e eu perguntei para aquele irmão se ele conhecia um casal de japonês parado na graça, e ele falou, eu conheço, só que é em São Carlos. Aí na volta comentei com o irmão que em São Carlos tinha um casal, e ele falou, então nós precisamos congregar lá. E na sexta-feira seguinte, irmão, nós somos em 5 irmãos congregar em São Carlos. Congregamos na congregação do Tijuco Preto, e Deus mandou a palavra, vocês não vão embora dessa cidade sem fazer o que vocês vieram fazer aqui. Vai fazer aquela visita que eu tenho uma obra para fazer naquela casa. Só que nós não sabíamos onde era. E quando terminou o culto, os músicos tocavam aquele último hino, e tinha um irmãozinho de palitozinho branco tocando violino, e o arrepiozinho me visitou e pôs um desejo de perguntar para aquele irmão se ele conhecia um casal de japonês parado na graça. E quando ele terminou de tocar, eu fui lá e perguntei para ele se ele conhecia um casal de japonês que estava parado na graça. Ele falou, eu conheço. Aí eu chamei o irmão e conversaram, e o irmão falou, não, é esse o casal que Deus me mostrou, é esse mesmo, então vamos lá. Só que o irmão falou, eu não posso ficar junto com vocês, eu mostro onde é a casa e vou embora. E nós estávamos em 5 irmãos, daí eu falei, tá bom irmão, não tem problema, só ensina onde é. E ele ensinou a nós onde era a casa, e falou, é essa casa. Eu falei, Deus abençoe, e fui lá, apertei a campainha, e lá saiu um japonês. Eu falei, paz Deus. Ele falou, amém. E eu senti de falar para ele, eu sou da cidade de Matão, tem mais um irmão que está comigo, que é da cidade de Matão, tem um da cidade de São Paulo, o outro da cidade de Santa Ernestina, e o outro da cidade de Gavião Peixoto. E ele tinha orado ao Senhor e falado, só aceito visita se for irmãos de outra cidade, bendito é o nome do Senhor. Aí deixou nós entrar na casa, e ali tinha um jogo de sofá de 3 e 2 lugares, nós sentamos, e o irmão sentou num banquinho, como se fosse um banquinho de órgão assim, e por 5 minutos ninguém falou nada, ficou todo mundo quieto, mas de repente Deus tomou aquele irmão lá de São Paulo, da linguagem japonesa, e foi falando em japonês, de repente aquele irmão japonês fez assim, como se fosse dar um caretê, e deu um salto e começou a falar em japonês também, e de repente Deus desceu naquela sala, e quem não era selado com a promessa, Deus selou em japonês, e quem era selado, Deus trocou a linguagem, ficou tudo falando em japonês, irmãos, e foi uma presença de Deus tão forte, irmão, e ficamos por muito tempo assim falando a linguagem, e de repente, quando parou aquela manifestação, o irmão disse assim, vamos agradecer a Deus. E nós pusemos o joelho no chão
Irmãos, Deus já tinha me levado naquela casa em espírito. Eu vi aquele tapete verde, aquele jogo de sofá, aqueles quadros na parede. Irmão, também vi lá fora aquelas plantas. E falei, meu Deus, eu já tive nessa casa. Vou falar para esse irmão que eu já tive aqui. Mas ia falar, só saía em japonês, não conseguia falar em português. Irmãos, e de repente aquele irmão lá de São Paulo começou a orar em japonês, orou 1h30 em japonês, irmãos. E quando levantamos doação, a esposa do irmão já estava com o véuzinho na cabeça ali também, e ele disse assim para nós: a obra está pronta, irmão, Deus abençoe. E nós saímos daquela casa sem entender o que tinha acontecido naquela casa, porque nós não tivemos uma interpretação de linguagem, nem Deus revelou nada, irmão. E eu fiquei preocupado e comecei a congregar lá em São Carlos, para ver se eu sabia o que aconteceu com aquele casal de japonês. E peguei amizade com o Júnior, que é filho do ancião da Central, antiga Central. Irmãos, eu expliquei para ele a situação, para ele achar o casal de japonês, e passou uns 5 meses, encontrei com o Júnior, e ele disse assim: irmão, eu encontrei com o casal de japonês, e eles falaram assim para mim, que foi 5 irmãos brasileiros, falando em linguagem japonesa na sua casa, e falaram que Deus ia preparar a passagem de avião, que ele ia para o Japão, ele ia na cidade tal, no bairro tal, na rua tal, no número tal, e evangelizar, e deu o nome de alguns japoneses, e a obra de Deus começou no Japão. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço a Deus, irmãos. Nós subimos um morro, fui junto com a minha esposa, muito difícil de nós subir, irmãos, e nós com cesta básica nas costas, chegamos lá numa casa, o irmão estava deitado numa cama, uma casa que não tinha móveis nenhum, sabe, irmão? Cozinha assim, só com uma prateleira de madeira, um fogão a lenha, não tinha mesa, não tinha nada, e Deus tinha preparado um caminhão cheio de móveis, irmão, para nós pôr na casa da Irmandade. Mas eu entrei naquele quarto, e o irmão deitado na cama, eu perguntei: o que você tem, irmão? Ele falou: eu fiz uma operação. Irmão, quando cheguei em casa, nossos filhos estavam passando necessidade, e eu fui trabalhar assim mesmo na roça, estourou todos os pontos da cirurgia, e está tudo infeccionado. Falei: levanta a camisa aí, deixa nós ver. Ele levantou, irmão, estava feio o negócio mesmo, tudo infeccionado. Falei: irmão, você tem que ir no médico agora, tem que pôr você nas costas e descer. Irmão, mas quem que vai descer esse morro aqui, carregando eu sou muito pesado? É só Deus. Ah, é só Deus? Então nós vamos orar agora. E pusemos o joelho no chão, e Deus tomou a boca de um servo e disse: infecção e enfermidade que está nesse corpo, em nome do Senhor Jesus, seta vai para as trevas. Eu não sei se vocês crêem, mas no outro dia nós fomos levar roupa, estava sequinho, o Senhor libertou. Nessa mesma cidade, irmãos, nós fomos no lugar onde eu acabei entendendo, aonde tiver um justo, a casa não perece. A irmã, 14 filhos, e tinha um monte de filhos cheio de crianças, tudo mãe solteira, as meninas. Irmãos, e quando chegamos naquela casa com 2 cestas básicas, irmãos, eu me lembro até que eu tinha ido na casa do irmão Batateiro, muitos já ouviram falar, era um irmão que morava lá em Guarulhos, e ele chegou assim, falou assim para mim: médico, você vai entrar numa casa que tem 8 crianças, e ali faz 3 dias que não come. E eu vi aquele monte de criança, fui contar, tinha 8 crianças, me lembrei. Daí perguntei para a moça: faz 3 dias que vocês não comem, né? Ela é. E quando nós chegamos com a cesta básica, ela já foi acender o fogão de lenha para pôr ali a água para ferver, para fazer alguma coisa. Irmãos, só a irmã crente, mas tudo aquela família, a casa não pereceu, bendito é o nome do Senhor. Mas vizinha essa casa tinha que atravessar uma pinguelinha. Irmãos, nós atravessamos a pinguelinha com uma cesta básica nas costas, e quando chegamos lá na casa, veio uma moça andando que nem um cachorrinho de 4, assim, de joelho, andando. E quando ela chegou na cozinha,
daquele jeito, aquele cabelão arrastando no chão. Irmãos, eu perguntei para ela: é assim que a irmã anda? Ela falou: é assim que eu ando. Eu falei: mas como? Como é que você faz para congregar? Ela falou: eu vou de joelho até, atravesso a piriguelinha aqui, fico na rua ali esperando o irmão passar com o seu carro para me levar para congregar, e eu não perco um culto. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, aí nós fomos orar e Deus tomou a boca num servo e disse: Senhor, na cidade grande, quantas moças desobedientes tem, que corta o cabelo, que se pinta, que usa saia rachada, saia transparente, saia curta, e nós olha para essa moça, Senhor, ela dentro da doutrina com o cabelão, com o saião, Senhor, e aquelas moças andam de pé e essa aqui anda de joelho. Senhor, entra agora nesse corpo dessa moça, entra nos ossos, entra no sangue, entra nos globos vermelhos, nos globos pretos, em nome do Senhor Jesus. Sai e vai para as trevas. Bendito é o nome do Senhor. Isso foi, irmão, em setembro. Em dezembro, Deus preparou um outro caminhão com mais de 100 cestas básicas, e estava eu e minha esposa, e nós fomos atender essa casa. Para nossa surpresa, você sabe quem veio nos atender? A irmã Gracinha. Deus libertou. Irmão, nós temos muita obra para contar, mas vamos deixar para uma outra oportunidade que Deus prepara. A Irmandade ora a Deus para nós. É tão bonito um crente levantar na frente e falar: eu agradeço a Deus no dia que o Senhor me chamou na graça. Mas mais bonito é o dia que esse servo aqui estiver dentro de um caixão, e esse povo em volta cantando um hino de funeral. Aleluia. E Deus tomar a boca daquele que está presidindo e falar: esse venceu o pecado, venceu a vaidade, venceu o diabo, só resta a coroa da vida eterna. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém.